Todo mundo acha que a superdotação é um presente, tanto que em inglês o nome é gifted, ou seja, abençoada. Mas na verdade ela pode ser também uma maldição. Olá, eu sou Mari Costa, sou especialista na síndrome do impostor, trainer em PNL, fui diagnosticada com superdotação recentemente e ainda estou aprendendo a lidar com as dificuldades. Mas eu criei o treinamento MECA, que te ensina a se compreender e se autorregular, para que você possa conviver mais com as suas altas habilidades. Então fica aqui comigo, que nós temos muito o que conversar. Talvez você já tenha se sentido sobrecarregado por pensamentos, por várias ideias, sem conseguir colocá-las em prática. Você sente que a sua performance é sempre aquém do que ela poderia ser. E isso é comum entre os superdotados, né? Ter um baixo rendimento. Inclusive, burnout por subestimulação. Olha só. E eu também já senti isso muito, porque eu tenho várias ideias de várias coisas. Por exemplo, eu fui criar esse tema, eu criei 10 temas. Então, é sempre muito, sempre demais. E parece que nunca acaba e que você nunca vai conseguir entregar tudo o que é possível. E isso te faz sentir incapaz. Dá pra ter aquele sentimento de que você nunca vai render o tanto que precisa render. Parece que seu desempenho tá sempre abaixo. Mas eu tenho algo para te contar. Quero te explicar por que isso acontece, para que você possa se treinar para aumentar vertiginosamente o seu desempenho. O que acontece? O lado sombrio da superdotação envolve crises existenciais, sentimentos intensos, sensação de solidão, dificuldade de lidar com a frustração, porque ela vem, gente. E às vezes ela vem com muita força. E a gente sente essa dificuldade. As pessoas superdotadas têm dificuldades com tarefas simples. Por exemplo, eu até fiz um post, eu repostei, remixei, né? Um post de uma menina falando sobre como ela se sente um fracasso na vida adulta. Ela foi diagnosticada com superdotação quando criança e agora como adulta, ela está terminando o mestrado, ela se sente um fracasso, ela sente que falhou. Por quê? Porque ela não consegue entregar os artigos na norma da BNT, ela não consegue seguir os padrões de rotina, os padrões de pensamento que são pedidos. Isso faz com que ela se sinta frustrada o tempo todo. E ela sente que ela nunca vai superar as expectativas que foram criadas para ela. Isso é um fato que acontece que não é falta. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você tinha que ser grato por ter essa qualidade toda, você é superior, você tinha que ter mais contato com Deus, agradecer mais, ou parar de fazer drama, não é isso que as pessoas falam? Mas não é nada disso. E eu vou te explicar o porquê agora, de uma vez por todas. A escola, ainda hoje, segue o padrão da cultura hustle. O que é a cultura hustle? Como o próprio nome diz em inglês, é a cultura de lutar, de competitividade. Você tem que cumprir ordens, cumprir regras, está sempre competindo com o seu colega do lado, competindo com os concorrentes do vestibular. A escola, ela está simplesmente preocupada em vencer a concorrência dentro do mercado da educação. Então, assim, quando você vai buscar uma escola, o que você vê? Tantos aprovados em medicina no vestibular tal, aprovação máxima, não sei o quê. E não tem nenhum logo, ninguém falando sobre como preparar esses alunos para a vida. Porque fora da escola, esse é um ponto que eu quero trazer aqui, fora da escola, fora do mercado de trabalho, existe uma gama enorme de possibilidades. A gente não pode esquecer nunca que talvez quem não entender a nossa situação pode achar até um pouco de arrogância, mas a gente não pode esquecer nunca que a humanidade está onde está hoje por pessoas como nós. O que seria do mundo sem Thomas Edison? O que seria do mundo sem até o próprio Steve Jobs, agora, mais recentemente, o Elon Musk? O que seria do mundo sem o Einstein? E todos os grandes estudiosos e pensadores que criaram fórmulas incríveis que levaram a nossa espécie para o lugar que está hoje. O fato é que o avanço que a gente teve enquanto espécie é dado para pessoas que são fora da curva, que são fora da caixa, que são não lineares. Uma das características da cultura hustle é que você tem que seguir um caminho. O que acontece quando você entra no mercado de trabalho? Estagiário, assistente, auxiliar, ou auxiliar e assistente, sei lá. Depois você se torna analista júnior, depois pleno, depois sênior, aí depois você vai para gerente, tipo, uma escadinha bem retinha, bem linearzinha que você tem que seguir. Quando, na verdade, a vida não é linear. A vida não é linear. Tudo que acontece é tudo num looping eterno, né? Às vezes você passa por uma fase, a hora que você vê se tá voltando para essa fase de novo, de repente você vai lá na frente, você tem um desempenho incrível, e daí no próximo momento você cai vertiginosamente. Isso acontece. A vida é senoide, né? Nem só senoide, ela é um caos. A verdade é essa. A vida é um caos. Ela não tem uma ordem que a gente consiga perceber de maneira clara.
Mas ela funciona muito bem, perfeitamente. E para quem tem altas habilidades, é mais fácil perceber. Só que, se você ainda não tem uma preparação emocional para lidar com isso, para entender que o seu lugar não é no meio dessas pessoas, o seu lugar não é nesse meio, você tem que encontrar o seu caminho, sua vida vai ser sempre um sofrimento. Sempre um sofrimento. O que acontece com o HSD? O pensamento não é linear. A gente tem, né, que é o que eu tenho falado. O nosso pensamento, ele flutua, ele é um pensamento que se chama pensamento arborizado. Você começa sobre um assunto e esse assunto vai criando ramificações, que para alguém, para pessoas mais típicas, pode ser que não tenha nenhum nexo, não faça sentido, mas para você, você consegue conectar, você consegue fazer com que isso tenha uma relação. E aí, o que acontece? Existem 5 motivos que fazem com que um HSD, com que uma pessoa com altas habilidades de superdotação tenha um baixo desempenho, né? Encontre esse lado sombrio da superdotação, entre na sombra, que é a baixa autoconfiança, que faz com que você deixe as coisas para a última hora, né? Porque assim, não é que ela é uma baixa autoconfiança, não é isso, mas é que como você sabe que no final vai dar certo, né? Quem aqui é procrastinador? Quem é aquele procrastinador do último minuto? Todo mundo procrastina, né? Existe a lei de Parkinson que fala isso, que a gente só faz algo quando está próximo do prazo final. A gente só se move, isso não é só HSD, isso é toda a humanidade. A gente só toma uma atitude quando algo está no fim, quando está prestes a acabar mesmo, tipo deadline, você vai lá e a prova é amanhã, eu vou estudar à madrugada, pronto. E é isso. E grandes feitos foram feitos dessa forma, né? Quem já leu o discurso brilhante de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, não sabe que ele criou esse discurso lá na hora. Ele começou a escrever o discurso um dia antes, e 3 horas da manhã, ele ainda nem tinha começado, e ele teve uma epifania ali, escreveu alguma coisa, mas na hora, no meio de uma conversa, uma pessoa que soprou pra ele, fala do sonho, né? Que ele sempre falava que ele tinha esse sonho, e ele criou todo o discurso em cima desta fala, eu tenho um sonho. E foi na hora. E foi no último minuto, da pressão ali. Então, a gente tem essa confiança de que vai dar certo. Só que o que acontece? A gente faz, mas a gente poderia fazer muito mais, né, se a gente tivesse mais tempo de revisão, se a gente tivesse mais tempo para olhar aquilo, poderia. Por que a gente procrastina? Por causa dessa lei de Parkinson. Qual é a solução para isso, então? Você determinar prazos mais curtos para as coisas. Por exemplo, não faça, igual a gente faz, né, metas para o ano que vem. Não faça um planejamento anual dessas metas. Em quanto tempo você vai olhar, por exemplo, eu tenho uma meta de emagrecer. Quanto tempo você vai emagrecer? Dá um prazo curto. Coloque um prazo que seja desafiador para você e que você vai cumprir. Que você sabe que vai cumprir. Tipo, colocar, eu tenho que emagrecer em 3 meses porque eu vou fazer uma viagem tal. Coloca esse prazo dessa viagem. E se chegar na viagem você não tiver com os quilos que você programou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai ajustando ao longo do ano. Quando chegar no final, você vai ver que bateu a meta ou até ultrapassou essa meta. Outro fato é o fato de você ter um self cristalizado. O que é esse cristalizado? É o que aconteceu com a menina do vídeo que eu falei, né? Que ela se sentiu uma falha. O que é esse self cristalizado? É quando você se apega a rótulos. O laudo de superdotação, ele é como se fosse uma foto. Hoje, a sua inteligência é assim. Hoje, você tem essas características. Mas então quer dizer que eu posso deixar de ser superdotado daqui a alguns anos ou alguns meses? Não é bem isso. Mas é que o grau de superdotação, ele muda, né? Porque à medida que você aumenta o seu conhecimento, você também aumenta a sua inteligência, então a profundidade de pensamento vai aumentar, né? Então vai acontecer várias coisas, mas o funcionamento do seu corpo sempre vai ser divergente. Ele sempre vai ser divergente, isso não muda. Mas se você está apegado, se você, por exemplo, foi diagnosticado com uma superdotação profunda, você se coloca nesse lugar de que você tem que ter sempre um alto desempenho, de que você sempre tem que ser um genial. E na verdade não. Porque existem momentos em que você não vai conseguir, por várias razões. E tá tudo bem, está tudo bem. A gente não consegue entrar nessa, né? A gente fica apegado ao rótulo. E isso cristaliza na nossa mente. Então, quando a gente não tem o desempenho que a gente é esperado, a gente sente que perdeu a identidade. Não é só uma frustração de que, não consegui. Não, eu não sou superdotado, eu não sou inteligente. Então, a gente sente que deixou de ser quem a gente é. A gente quer aquele módulo, aquele molde que a gente tinha, aquela foto que a gente colocou, que é o laudo, né? Não está sendo correspondido, então eu estou frustrando não só a mim, quanto as outras pessoas. Então perco minha identidade. Não se apegue a rótulos, não se apegue, eu sei que é importante,
ter um laudo, principalmente para você ter certeza mesmo, se você é adulto, para você ter certeza, para você poder ter ter um respaldo na hora de você começar a comunicar sobre esse assunto. Mas de fato, ele não muda nada na sua vida. Se você sabe que só apenas se apegue a isso e mantenha a sua capacidade de sempre o seu melhor. Quando a gente tem esse self cristalizado e a gente quer sempre provar que manter a nossa identidade, né? Provar que a gente é aquilo e se manter naquilo, a gente acaba criando um perfeccionismo exagerado, que muitas vezes ele se caracteriza por fobo. O que é fobo? O fobo é sempre o medo de não encontrar uma better option, que é o nome em inglês, né? Fear of better options. É que você tá fazendo algo aqui, tipo, eu tô fazendo esse vídeo. E aí, eu sei que eu posso fazer melhor. Eu sei que se eu tiver um equipamento melhor, que se eu tiver num outro cenário, que se eu tiver com outra aparência, vai sair melhor. E aí, eu deixo de postar esse vídeo porque eu quero fazer melhor. Eu vou aperfeiçoando, buscando outros recursos. Eu não tenho o medo do meu desempenho, do que eu vou falar, né? Mas eu tenho medo de que as tecnologias que já existem vão fazer com que o meu vídeo seja obsoleto, por exemplo. Então eu vou buscar mais, tipo, eu estudei isso pra isso, mas nossa, surgiu um artigo aqui e eu preciso falar sobre isso. Só que esse conhecimento que eu já sei já é transformador, ele já é importante para muitas pessoas, porque para quem não sabe nada, qualquer pouquinho que eu compartilhar já é muita coisa. Então, se eu ficar, lógico que eu tenho que estar sempre me atualizando, mas eu não posso deixar de passar esse conhecimento para quem está vindo atrás de mim, para que essa pessoa também possa despertar, para que essa pessoa também possa criar uma forma de vida mais feliz, mais regulada, né, com mais potência, principalmente. E o que acontece? Essa questão, você fica ali sempre nesse loop e não sai. E aí você desenvolve quem? A síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É quando a gente se sente, que é o maior problema do superdotado. A síndrome do impostor é quando a gente se sente uma fraude. A gente sente que a gente está falhando, a gente sente que nada do que a gente faz é bom o suficiente. Que outras pessoas, às vezes, fazem uma coisa até pior que a gente, mas tá ali dando resultado e a gente pensa assim, nossa, mas de alguma forma ela usou algum recurso, ela fez alguma coisa que vai ser melhor do que eu, por alguma razão. E a gente acaba sofrendo demais com isso. Porque a crença da síndrome do impostor, ela tem a origem na crença de merecimento, que é a nossa crença base, a nossa crença raiz. Nossa autoestima tem 3 pilares, que é a crença de merecimento, a crença de identidade e a crença de capacidade. Quando você tem esse self cristalizado, você abala esses 3 pilares. Porque você não acredita, né? Se você tem um desempenho aquém do que você esperava, você não acredita em você, você deixa de confiar na sua capacidade e você acha que não merece. Às vezes você queria tirar 10, mas você tirou 9,5. Todo mundo te parabenizou, mas você não se sente merecedor daquilo, porque a sua nota não foi aquilo que você esperava. Terceiro motivo para o baixo desempenho do superdotado é a hibernação. O que é isso, hibernação? Muitas vezes, a gente começa a fazer uma coisa super empolgada, vou fazer, e no meio do caminho a gente perde a vontade. Aquilo, tudo bem, tipo, prometi que ia ser fitness esse ano. E eu tinha que bater, pra eu me ver fitness no espelho, eu tinha que bater uma meta de peso. E aí eu bato essa meta de peso, eu quero parar. Eu já perdi a motivação. E às vezes é só fevereiro, março ainda, do ano. Porque, eu já atingi minha meta e eu tenho que manter, mas se manter, é melhor eu fazer alguma coisa só quando eu engordar e volto a dar uma acelerada igual eu fiz agora e pronto. E aí você desiste. Como você atingiu o potencial máximo do que você tinha estipulado, aquilo deixa de fazer sentido. O que é uma alternativa? Colocar outra coisa por cima. Por exemplo, bate a meta de peso. Mas essa meta de peso envolve massa magra? Esse peso aqui é o peso de massa magra ou é o peso de gordura? Eu tenho força com esse peso aqui, eu tenho a força que é necessária, então eu preciso colocar outras coisas para continuar me motivando, para continuar interessada, e não desistir. Não é só porque as pessoas típicas, elas conseguem fazer as coisas apenas por fazer, porque é obrigação, né? Tenho que trabalhar todo dia, então eu vou trabalhar e tal, vou acordar todo dia no mesmo horário, vou fazer a mesma rotina, vou seguir, vou fazer todo dia. É normal para elas.
O cérebro não, o cérebro do HSP não consegue. Se ele não vê significado para aquilo todos os dias, a gente tem que fazer um esforço mental para fazer as coisas. É consciente. Você não sai, você acorda pensando, nossa, como vai ser meu dia hoje? Por que eu estou acordando? Você não simplesmente acorda. Por que eu estou acordando? O que eu vou ganhar nesse dia de hoje? O que eu vou perseguir? Quais vão ser os meus objetivos? Sempre tem esse pensamento consciente. E às vezes ele leva a um esgotamento. Porque a gente não consegue, chega um ponto que não tem tanto sentido assim mais também. E é cansativo. É super cansativo. Você perde assim, um pouco das suas funções executivas. Quarto motivo, contexto. Contexto é o ambiente. Às vezes a gente tem um filtro muito aberto. A gente, por exemplo, quem tem a nossa autossensibilidade, a maioria dos superdotados tem autossensibilidade. Então você se sente meio desconectado ou sente muito desorientado. Eu me sinto muito desorientada em lugares que são muito barulhentos, em lugares muito cheios, que tem muita gente conversando ao mesmo tempo. Eu não consigo compreender, né, direito o que está acontecendo. Parece que é muito estímulo para eu prestar atenção e eu acabo me perdendo nos pensamentos. Existem. Então você acaba tendo esse filtro muito aberto e isso causa uma exaustão mental. Então o que a gente faz com isso? A gente fecha o filtro um pouco, literalmente. Mas se você tem uma audição muito sensível, sai com fone de ouvido ou com tapa-ouvidos. Se você tem visão, né, é sensível a lugares claros, óculos escuros, mesmo em ambientes fechados. Se paladar, não vai sair comendo qualquer coisa. Então, se conheça. O autoconhecimento serve para isso, para que você se regule, para que você não se deixe se perder pelo contexto, porque é o ambiente que influencia os nossos resultados. E o quinto é a dupla excepcionalidade. Se você tem superdotação mais TDAH, ou se você é superdotado mais autista, ou dislexia e por aí, existem várias duplas excepcionalidades, então você precisa, às vezes, entrar com medicação, com ajuda terapêutica, tudo isso para que você possa se autorregular da melhor maneira. Esses são os 5 motivos que fazem com que a sua superdotação se torne uma maldição. Esse é um lado sombrio de ser superdotado. Autoconfiança, às vezes você confia demais nela ou ela está muito baixa. Self-cristalizado, a hibernação, o contexto, ou seja, o ambiente, e a dupla excepcionalidade. Se você se identificou com tudo isso que eu falei, já comenta aqui pra mim e fala qual é a parte mais te chamou a atenção, o que acontece com você, como é que é o seu dia a dia, vamos criar uma comunidade aqui com a gente. Já ativa o sininho pra receber muito mais, já clica no joinha, você sabe que isso é muito importante pra gente. E nos vemos no próximo vídeo em que eu vou falar sobre como a superdotação afeta a sua carreira. Fica aqui, porque vai ser maravilhoso te encontrar.